Bom dia a todos e todas. Gostaria aqui de primeiro, obviamente, agradecer o convite que me foi feito pela professora Fernanda Alcântara, colega aí da Faculdade de Direito da UFJF, né, no caso do campus Governador Valadares, eu atuo aqui no campus de Juiz de Fora. Bom, sou graduada em Direito, tenho mestrado em Relações Internacionais, doutorado em Direito Internacional Público e sou coordenadora do OMA, Centro de Direitos Humanos em Empresas, que existe desde 2012 na Faculdade de Direito, mas eu o coordeno desde 2013, né? Então, aí a gente tem alguns temas que realmente dialogam com a perspectiva, especialmente de reconhecimento de direitos no tocante à origem, à perspectiva genealógica e também com relação à intervenção de atores públicos, né, na fruição ou não desses direitos a partir da identificação de origem. Agora, por exemplo, a gente já começar uma linha de pesquisa específica no OMA, que é de migração e o estudo de deslocamentos forçados, né, e o impacto disso com relação à fruição de direitos e exercício de cidadania. Muito obrigada pelo convite, professora Fernanda, e gostaria também aqui de parabenizar e cumprimentar, né, os outros colegas de mesa, professor Daniel e professora Renise. Nós aqui agradecemos. A professora Manuela também tem um trabalho super interessante com relação à sociedade civil organizada e como é que ela representa esses interesses internacionais. Eu acho que tem, assim, uma ligação direta com como a genealogia também é produzida, através de várias instituições, né, que são fruto da sociedade civil organizada e que atuam na preservação de acervos, como a gente discutiu aqui ontem, né, valendo pelo interesse público, não apenas esse interesse privado, e também contribuindo para que outras pessoas, né, para o benefício comum, para que outras pessoas possam usufruir desses acervos hoje, amanhã, quando falha o Estado, né, ou para estimular o Estado. Ontem a gente teve uma fala muito interessante do representante do Family Search, o Mário Silva, falando a respeito disso, né, de como se propõe a prestar serviço gratuito de digitalização e também de conservação dos acervos e publicização deles, com a democratização, né, desses documentos, um papel que deveria ser feito pelo Estado, né. Bom, Daniel, com a palavra. Olá, bom dia para todos e todas. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, onde eu também me formei em Arquivística, que é uma pós-graduação Lato Sensu, no Instituto de Estudos Brasileiros, e também uma outra pós-graduação Lato Sensu na Universidade de Córdoba, na Espanha, de Genealogia e Arquivos, que entra bem aqui no tema do nosso debate aqui, da nossa apresentação. Eu também trabalhei em 2 consulados no Brasil, no Consulado Geral da Itália em São Paulo, né? Então, se a conexão às vezes tiver algum probleminha, o pessoal tem que ser um pouco compreensivo, porque acaba se prejudicando um pouco com as chuvas. Enfim, a genealogia é um tema que me interessa há muito tempo. Eu posso dizer que eu pratico genealogia desde 1993, então é uma longa estrada. E, enfim, estamos aqui para compartilhar um pouco aí da nossa experiência. Muito obrigada, Tadone, colega, sociólogo também, como eu. Bom, agora a Renise, por favor, se apresente. Bom dia a todos. Para mim aqui é boa tarde, que eu estou falando de Portugal, moro em Portugal. E quero agradecer também pelo convite. Me sinto desse tamanho, assim, perto de vocês, mas eu posso compartilhar minha experiência, né? Eu sou pedagoga de formação e de profissão, trabalho desde que eu tinha 17 anos, e aposentei brevemente. Acabei indo para Londres com a família, para dar oportunidade às filhas. E na ociosidade, sem conhecer ninguém, eu pude me dedicar a fazer genealógica. E isso foi o pontapé, né, para eu chegar ao ponto que eu estou hoje. Vou falar para vocês, hoje, de cargo de proposta, sobre a minha área de atuação hoje, né? Antes eu era só uma pesquisadora, por curiosidade, de pesquisa familiar, que foi expandindo, acabou virando pesquisa sobre a cidade inteira em reunião, e a região.
E acabei me especializando e vou falar com vocês sobre a importância das pesquisas genealógicas para a aquisição de cidadania estrangeira. No meu caso, a cidadania portuguesa, que é uma concessão do governo português a quem consegue comprovar que descende de judeus sefarditas portugueses. Então, é esse o tema que eu trago para vocês hoje, espero contribuir também. Que ótimo, Renise, com certeza. Eu acho que esse é um tema, inclusive, que está muito em voga hoje, né? Como é que a cidadania sefardita, ela pode ser alcançada, enfim. E traz uma coisa interessante que a gente debateu muito ontem, que é o reconhecimento das nossas origens, né, judias, e como a gente teve muita participação dos judeus na história brasileira, e essa história não é contada, né? A gente citou aqui ontem 2 nomes, Neuza Fernandes e a Anitta, né? Eu não sei se é Novalski ou Novalinski, agora eu me esqueci o sobrenome, mas 2 expoentes que falavam muito sobre a Neuza ainda viva, né? A Anitta aqui não, sobre essa participação, né, dos judeus no nosso processo de colonização e ocupação do território. Bom, então eu vou passar a palavra para a professora Manuela Holland e convido os demais para desligarem as câmeras, né, e os microfones para que a gente possa ouvi-la. Depois, na sequência, Daniel fará a sua exposição e Renise. Obrigada. A palavra, professora. Bom, obrigada. Deixa eu só acertar aqui o meu cronômetro. Na verdade, assim, eu optei, né, por justamente fazer uma análise mais referenciada ao Brasil com relação à mudança de enfoque na recepção do migrante, do refugiado, né, a respeito justamente a diferentes origens, a importância dessa perspectiva, desse resgate genealógico associado realmente à atribuição e fruição, né, completa de cidadania, e como, obviamente, isso sofreu uma mudança com, né, a revogação do antigo Estatuto do Estrangeiro, uma lei, obviamente, produzida no âmbito do regime militar, a Lei 6.581, de 1980, para a nova Lei de Imigração de 2017, que justamente tem como um dos principais parâmetros a descriminalização, né, ou a não criminalização do próprio migrante, né, e, obviamente, e a descriminalização, né, desculpe que eu estou me repetindo, né, a não criminalização e o não preconceito, efetivamente, com relação a esse imigrante. E uma questão que eu acho que já pode ser um ponto de partida, né, para a nossa análise, é a mudança da própria denominação da lei, né, que é uma lei que falava, Estatuto se autodenominava, né, Estatuto do Estrangeiro, o estranho, aquele que é o diferente, né, que tinha uma denominação extremamente criticada, passando por um reconhecimento desse imigrante. Mas ainda, né, antes de adentrar justamente no estudo da legislação, que eu vou tocar também brevemente, né, mostrando só esses possíveis ganhos, né, em potencial com ela, é importante a gente perceber que ainda dentro desse escopo do que seria o migrante, há uma série de lacunas, né, que podem trazer aí, né, digamos assim, aspectos ainda muito relevantes para uma pesquisa genealógica, para um reconhecimento das origens e para aquilo que seria realmente a diferença identificada para a fruição de direitos ou para o exercício de cidadania, né? Porque, em última instância, essas diferenças, elas estão, né, numa abordagem jurídica, e aí as origens, obviamente, né, que vão levar a essas diferenças, elas vão refletir, né, direta ou muitas vezes indiretamente, na possibilidade de fruição de direitos e de exercício de cidadania. Eu acho que caberia a mim também, primeiro, né, falar sobre essa questão do que seria a cidadania, o exercício de cidadania, e até onde vai justamente,
né, a sua acepção, eu gosto muito de citar o sociólogo, né, e filósofo Zygmunt Bauman, no livro dele, em vários livros dele, em que ele cunhou a expressão também cidadão do mundo, que traz uma perspectiva de cidadania para a contemporaneidade, não é? Quer dizer, uma escala que seria uma escala que também transporia o próprio território, né? Então, na verdade, você acaba sendo mais ou menos cidadão se você consegue, em última instância, se blindar daqueles problemas ou restrições na fruição de direitos, ou, na verdade, até, né, de limitações outras, né, que a gente vai colocar aqui, até climáticas, por exemplo, né, que estão adstritas ao seu território. Então, ele usa uma definição que cidadão do mundo é aquele que não está refém das restrições, das condicionantes atinentes ao seu próprio território. Então, é aquele que, mesmo morando num país tropical, ele pode passar, né, quando é verão, as férias de verão, por exemplo, esquiando, né, num país em que seja inverno. Se há uma má condição educacional, ele pode colocar os filhos, né, isso oferecido pelo poder público, os seus filhos, numa escola até internacional, né? Se não há segurança pública naquele estado, ele pode morar num condomínio privado com uma segurança particular. Então, até a questão mesmo, né, de práticas relativas à alimentação, se nós temos ali, né, né, em termos econômicos, obviamente, o benefício de se consumir produtos da época, né, relativos ao clima, mas, obviamente, uma pessoa que é cidadã do mundo, ele não precisa efetivamente estar condicionado a isso, tendo poder econômico também para se alimentar da forma, né, que bem quiser, consumindo produtos importados, consumindo produtos, enfim, mais caros, mas de outros países. Então, essa seria a figura que a gente, né, coloca, que, na verdade, a fruição de direitos, ela, né, numa perspectiva da globalização financeira, da expansão desse capitalismo global, né, global financeiro, ele normalmente ele atribui a essa acepção de fruição de direitos, né, uma escala transfronteiriça, ou seja, né, além de você hoje buscar uma cidadania territorial, você, em última instância, será mais beneficiado se você é um cidadão polivalente, né, transfronteiriço, se você, em última instância, também, além de obter, né, digamos assim, o melhor tratamento possível, as maiores condições de fruição de direitos no âmbito nacional, você ainda tem a capacidade de fruir desses direitos em qualquer lugar em que você estiver. Então, nós estamos num momento, né, que, obviamente, nesse caso, né, nós temos um afunilamento enorme de um contingente populacional que chega a esse ponto, que nós, numa comparação norte-sul, enquanto o sul ainda busca, né, garantir aos seus, né, a sua gama populacional, os seus naturais, né, aquela perspectiva de cidadania mínima que se reflete na fruição de garantias e direitos básicos, nós temos uma outra acepção, né, que é a acepção supostamente garantida pela dinâmica do capital internacional, da globalização, e da abertura, supostamente, de fronteiras para alguns segmentos da população, desses direitos, né, e da melhor condição de vida possível, de um bem viver em qualquer lugar do mundo. Então, se você, por exemplo, destrói o meio ambiente num determinado território, esse cidadão do mundo, ele pode ficar, né, digamos, pode ficar um pouco protegido dessa dinâmica de destruição ambiental no tocante à sua possibilidade de garantir, né, de buscar, né, uma melhor vida, inclusive em outro território, né, se há maior poluição ou não, em determinada época do ano, queimadas, aquecimento, nós temos a possibilidade, então, desse cidadão do mundo, dele escapar desse território e buscar, né, uma melhor vida em outros, né? Não é à toa que quando a gente fala no racismo ambiental, nos problemas relativos ao aquecimento global, a gente identifica que aqueles territórios e aquelas pessoas que vão sofrer mais são pessoas justamente de países pobres do sul global, onde nós teríamos menos cidadãos do mundo.
né? Então, a gente hoje, justamente, né, de certa forma, como diz, potencializa o próprio conceito de cidadania, que a princípio está ligado justamente a essa concepção de fruição de direitos e garantias fundamentais, né? Eu gosto também de uma outra concepção do professor Costas Douzinas, que tem vários livros, entre eles O Fim dos Direitos Humanos, e também dialoga com o professor Litz Vieira, que escreveu o livro, né, Os Argonautas da Cidadania, já um pouco dialogando com essa concepção do Zygmunt Bauman, que ele busca justamente o estudo de mais uma camada mais profunda da cidadania, que é o próprio reconhecimento enquanto humano, que, em última instância, a própria concepção, ou, na verdade, todos os textos né, de proteção dos direitos humanos e a evolução histórica dos direitos humanos, no que se tornou justamente a sua concepção, assim, ou na sua conjugação hegemônica, né, de mainstream, burguesa, liberal, ela é excludente intrinsecamente. Ela nunca teve a pretensão de efetivamente abarcar todas as pessoas, todos os seres humanos, né? Então, obviamente, a camada anterior ao próprio reconhecimento enquanto cidadão é o reconhecimento enquanto ser humano. E fica claro, inclusive, nas obras da teoria crítica dos direitos humanos, de autores como Costas Douzinas, né? E outros, né? Na perspectiva própria, Ventura de Souza Santos, outros dentro de perspectiva crítica em geral, né, Catherine Walsh, dentro do grupo da decolonialidade também, que por isso que os direitos humanos, na sua acepção liberal burguesa, foi tão difundido, porque justamente ele sempre se harmonizou, foi muito palatável à concepção excludente do capitalismo, tendo-se reconhecimento de alguns justamente estão fora dessa concepção, né, de humano. Porque, né, então, a eles não vão ser já garantidos os direitos. Aí, então, independente, em diferentes períodos históricos, a gente tem camadas, né, da população que já não são reconhecidos como humanos, estariam fora aí, né, da fruição desses direitos, do próprio exercício pleno de cidadania. Então, nós temos a questão da escravidão, né, países com herança colonial, obviamente que o racismo é um dos elementos que retira muito da humanidade, né, do povo preto, e justamente, obviamente, restringe também a fruição da própria cidadania. E outra questão importante também é a questão indígena, né? Nós temos hoje no OMA, por exemplo, um indígena, o Voyakeri, da etnia Xoclen, que ele justamente relata muito dessa dinâmica do não reconhecimento da própria cidadania, que está muito ligada dentro da origem, da acepção do que seria ser reconhecido enquanto indígena, a sua relação com o território. Né? E aí, obviamente, vocês devem saber que um leading case, né, o caso que está em trâmite até no STF, com relação ao marco temporal ou não do reconhecimento da demarcação de terras dos povos indígenas, adveio justamente dessa percepção da luta do território pelo povo Xoclen, né? Que é essa questão. Então, nós estávamos no território a partir de 1988, da promulgação da Constituição, tem direito àquela terra, né? Mas nós temos toda uma discussão de que o povo foi expulso, justamente, a negativa do conflito, da conformação do Estado, a partir da expulsão, né, e da negativa da própria humanização desses povos indígenas, né, que não tinham direitos, que não, na sua concepção da própria ligação com a terra, essa sua humanidade ele foi retirada, porque era muito importante para o povo indígena, inclusive para se reconhecer, para manter essa relação com a sua origem, né? A relação também com o próprio território. Então, só faz sentido para o indígena, para reproduzir as suas tradições e a forma como ele vai fazer uso dessa cidadania, também a relação com o seu território que se dá ancestralmente, né? Então, isso, obviamente, está diretamente ligado ao que esse povo indígena vai reconhecer enquanto exercício de cidadania e tem sido negado no Brasil historicamente. Então, eu gostaria só de resgatar aqui, né, que nós temos, então, camadas
que podem ser identificadas aí, chegando até a concepção de cidadania, que primeiro, né, obviamente, deve ter como, digamos assim, estudo crítico, o próprio reconhecimento de quem é humano e quem não é. E aí a gente tem, né, diferentes espaços, né, e organizações sociais, já povos que estariam excluídos, né, dessa dinâmica de atribuição da própria humanidade, né, uma camada já mais fundamental, como povos indígenas, né, como pessoas pretas, prefiro usar até, né, realmente tem uma nomenclatura preta do que negro, e mulheres em alguns períodos, não é? E aí nós poderíamos ter também os migrantes. E numa perspectiva, e essa questão dos migrantes, obviamente, que nós temos que como, digamos assim, conexão ou interconexão, a discussão também religiosa, né? Que atribui também um preconceito ou racial, dependendo da forma como isso é interpretado, a questão dos ciganos, a questão, por exemplo, de muçulmanos, né? Depois de 11 de setembro, nós tivemos aí um grande preconceito com relação à migração vindo de países árabes, né, e de pessoas de religiosidade, de religião muçulmana. Tá? Agora, obviamente que, então, eu passando para... Pode passar um pouquinho só o slide, né? Que eu gostaria de trazer, né? Que o próprio... Pode passar um pouquinho, por favor, né? Pode passar mais um pouquinho, que eu já adiantei bastante, né? A gente tem uma concepção de imigrante, e eu gosto de trazer essa concepção da professora Deise Ventura, da USP, né, professora de Relações Internacionais também, que é aquele que se move, né? E que ela coloca de maneira muito natural essa mobilidade, né? O migrante é aquele que se move. E, a princípio, o mundo, e principalmente, né, todas essas perspectivas, digamos assim, tecnológicas, né, da própria produção, das relações internacionais, ela trouxe um potencial também de mobilidade maior, associado, claro, a conflitos internacionais e a questões de crises sociais e econômicas, né, que têm que ser reconhecidas também. Não é? E aí, obviamente, isso gera uma busca por melhores condições de vida, que faz com que as pessoas se movam mais e possam entrar em contato com esses preconceitos, né? E que, em última instância, vão poder ser beneficiados ou não, dependendo um pouco da sua origem, obviamente, que nós temos, né? Por exemplo, se você é venezuelano, nós temos aí um conflito que é trazido ideologicamente por um governo que não quer a migração venezuelana, e aí nós temos uma série de preceitos não aplicados advindos já da nova lei de imigração, mas que não são aplicados hoje, especialmente aos venezuelanos, né? Nós temos uma receptividade maior de alguns migrantes europeus, mas obviamente que essa migração é muito diminuta hoje no Brasil. Nós temos maior migração, né, de países hoje mais sul-sul mesmo, com aumento, inclusive, de imigração da América Latina e de países africanos. Mas, a princípio, né, nós poderíamos ter hoje no Brasil um espaço mais acolhedor com relação a esses diferentes povos, independente da sua origem, porque a nova lei de imigração, né, a lei, como eu coloquei aí, 13.445 de 2017, rompendo com o Estatuto do Estrangeiro, eu acho que meu tempo até já está quase acabando, né? Ela traz esse conteúdo que eu coloco aí como princípios, né, fundamentais da lei, que é ser uma lei realmente de direitos humanos e não uma lei de segurança nacional, como é o Estatuto do Estrangeiro, que etimologicamente até a gente ouve, né, o estranho, aquele que não deve, né, tem que ser visto com suspeita, né? Por que ele está aqui, não é? Por quê? Né? O que ele veio fazer? Na verdade, era uma lei de segurança nacional que não admitia, por exemplo, organização política, né, dos estrangeiros, porque havia receio de que eles pudessem se organizar internamente para fortalecer algum movimento contrário ao regime ditatorial, né? Então, tem que haver toda uma fruição de direitos humanos igualitária,
por esses novos migrantes, não criminalização, acolhida, né, humanitária no sentido de estar mais afinado com o Estatuto dos Refugiados, por exemplo, a reunião familiar, que era um ponto importante, que não era admitido pelo Estatuto do Estrangeiro, né, igualdade de tratamento com o nacional, o direito de reunião para fins pacíficos, direito de associação até sindical, quer dizer, toda uma gama que vai da cidadania plena, né, inclusive com direitos políticos, né, concedidos eventualmente, né, parcela deles a esse imigrante. Então, só para dar um exemplo, a gente tinha, por exemplo, a constatação no Estatuto do Estrangeiro da irregularidade documental, isso já levaria ao refúgio, né? Desculpe, o refúgio não, né? A deportação, desculpe. No caso, hoje, atualmente, você identificando a irregularidade documental, deve haver uma orientação prevista na lei, né, de assessoria da Defensoria Pública da União, que deve ajudar esse imigrante a se regularizar. Né? Antigamente era essa perspectiva da criminalização, nem tão antigamente, né? Até antes de 2017. A identificação da irregularidade e a retirada já do território. Para concluir um pouco todas essas colocações e tentar trazer aqui uma sistematização, eu gosto de trazer o exemplo também, né, um pouco figurativo, do filme A Ponte dos Espiões. Não sei se vocês assistiram, né? Que é um filme com Tom Hanks, que trata, na verdade, do julgamento de um suposto espião russo nos Estados Unidos aí na Segunda Guerra Mundial, e acabam chamando Tom Hanks, que era um advogado de seguros, que justamente porque ele não tinha especialidade, né, nenhuma formação específica para litigar nessa área, porque achando que então ia ser fácil condenar o russo. E aí, misteriosamente, Tom Hanks começa, né, para a CIA, isso era misterioso, começa a se dedicar muito em justamente, né, garantir os direitos desse imigrante russo que era acusado de ser um espião, né, e deveria ser preso, condenado talvez até à morte, né. E aí a CIA começa a perseguir o Tom Hanks, suspeitando dessa postura do Tom Hanks. Aí é um diálogo que eu acho muito interessante entre o Tom Hanks num bar, né, uma vez que ele persegue ser seguido por um oficial da CIA, e esse representante da CIA. Começa a dizer, mas você não sente amor ao seu país, né? Há a bipolaridade, o conflito entre, né, a União Soviética e Estados Unidos, na época ainda a antiga União Soviética, né? E o que você está fazendo? Você foi contratado para ajudar a condenar esse russo, né? Esse suposto espião russo. Aí ele começa a falar, perceba, quem é seu pai é de onde? Meu pai? Por quê? Meu pai é escocês, e sua mãe? Irlandesa. Aí ele fala, pois é, a minha mãe é italiana, meu pai é francês. Mas fala, sabe o que nos faz americanos? Aí ele, o quê? A Constituição americana, né? O que nos faz americanos, o elemento que nos faz garantir todos esses direitos, nos atribui todos esses direitos, né? É a Constituição. Então, só para justamente demonstrar a relação, né, entre essa questão das origens, da fruição de cidadania e da perspectiva jurídica, então. Não é? O quanto justamente é quase que artificial e simbólica, né? Os simbólicos, os critérios de atribuição de cidadania frente a justamente as verdadeiras origens das pessoas. E ainda há um grande ato na compreensão, né, da quase artificialidade desses mecanismos e do melhor reconhecimento que seria da humanidade plena de todos nós, que nos uniria, né, na mesma condição. Bom, espero ter aí iniciado o debate. Muito obrigada, desculpe pelo tempo. Não, está dentro do tempo, muito obrigada. Nós vamos passar agora para Daniel Tadoni, a exposição dele. Acho que a exposição da professora Manuela trouxe várias questões aí que a gente pode explorar. Queria ressaltar, enquanto Tadoni abre o vídeo, que o Origens e Horizontes se preocupa muito com a história contada, né, a partir das comunidades originárias. Então, mostrar para as pessoas que é possível entender a sua ancestralidade, mesmo, né, que ela tenha sido apagada da história, como nós corriqueiramente estudamos, às vezes, né, ou temos no senso comum, o fato de que a genealogia não é possível para mulheres, negros, indígenas. Isso é um dos nossos desafios. Tadoni, com você a palavra, por favor, fique à vontade.
O seu áudio eu acho que está desligado. Não, continua desligado. Deve ter acontecido algum... Não, não consigo te escutar. Os demais conseguem escutar? Não, né? Não, nós Pode ter estamos sido... Isso, pode ter sido cabo. É porque você está com fone? Geralmente isso acontece com o fone mesmo, mau contato. Você quer tentar sem o fone? Isso, aí desconecta do computador também, ou do celular. Não está aparecendo. Vamos... Deixa eu ver aqui. Não, você está como habilitado para falar. Seria possível você entrar de novo na sala? Sair e entrar de novo para verificar? Aí lembrar de permitir o microfone novamente. Obrigada, Daniel. Vamos aguardar. Espero que dê certo, né? Bom, quem já quiser ir colocando as questões no chat, elas já podem ser feitas, né? Eu vi que tem vários comentários aqui, várias manifestações a respeito da fala da professora Manuela. E é bom destacá-las, né? Inclusive aproveitando enquanto o Tadoni não chega. Bom, Renise, concordando muito com o que a Manuela está falando, pela minha própria experiência, foi a partir de cidadania portuguesa. Ah, ok, podemos. Manu, te convido a desligar também a câmera para você ficar mais à vontade, depois a gente volta. Com a palavra, Tadoni. Agora sim, começando, então. Bom dia a todos e todas, honrado por estar aqui participando. Eu, assim, depois da apresentação da professora Manuela, foi bem conceitual, né? Eu vou tentar puxar isso para um lado mais prático, da questão da genealogia e do reconhecimento de cidadania estrangeira, né? Porque sociologicamente existe um diálogo muito profundo e muito interessante até com relação a essas situações de estrangeiros e grupos minoritários, obviamente no sentido não no sentido às vezes numérico, né, que existem no Brasil, indígenas, negros, etc. É uma discussão muito interessante e um debate muito pertinente, sobretudo na atualidade do Brasil. Eu acho que nós estamos despertando um pouco para essas questões, e eu acho muito importante. E eu sempre procuro, né, sobretudo junto à comunidade italiana e de pessoas de origem italiana, que a gente pode exaltar os feitos e as conquistas dos nossos antepassados, né? Mas sempre na perspectiva que houve uma posição de privilégio, talvez não inicial, mas pelo menos durante o decurso dessa presença de estrangeiros, sejam eles italianos, portugueses, alemães, italianos, espanhóis, houve uma posição muito mais privilegiada com relação a outros grupos que já estavam normalmente em território nacional, né? Mas, obviamente, essa é uma discussão bem ampla. Com relação a essa questão do reconhecimento da cidadania e a genealogia, existe, obviamente, uma ligação muito íntima, sobretudo numericamente, né, da busca pelo estudo genealógico das famílias e a possibilidade do reconhecimento de uma nacionalidade estrangeira, né? Isso, estatisticamente, é muito evidente, indo a qualquer instituição que contenha algum tipo de fundo arquivístico relacionado,
a imigração e para verificar como a quantidade de pessoas que se dirigem a essas instituições é muitas vezes superior àquelas que têm esse interesse por um fim utilitário, que é o reconhecimento de uma cidadania estrangeira, do que o fim, efetivamente, um fim de estudo genealógico, né? Então, isso se verifica, quem já pesquisou genealogia, sobretudo, esteve pessoalmente nesses locais, é algo que empiricamente se verifica, né? Ou seja, no Museu da Imigração, na cidade de São Paulo, por exemplo, no Arquivo da Cúria Metropolitana de São Paulo, se a pessoa passa uma tarde de pesquisa lá, ela verifica com claridade que 70%, 80%, 90% das pessoas que buscam esse tipo de instituição para fazer uma pesquisa, ela tem esse interesse na cidadania, né? E muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas por que as pessoas descendentes de italianos nessas instituições são tão numerosas, estatisticamente tão superiores a eventuais outros grupos? Então, isso se explica de, basicamente, duas formas, né? Primeiro, a quantidade de imigrantes italianos que chegou ao Brasil, né? Que, como eu depois vou mostrar aqui numa tabela, que os italianos foram o maior grupo de imigrantes no Brasil, basicamente de 1880 a 1933, né? Superiores até aos portugueses, né? Que naturalmente são o maior grupo, em geral, no Brasil, de estrangeiros. Então, os italianos foram numericamente muito significantes, né? O segundo maior grupo e o maior grupo nessa fase 1880 a 1933. Então, naturalmente, o interesse pela origem italiana, do ponto de vista de pessoas que têm alguma ascendência estrangeira, é natural. E depois existe um outro fator, que é o outro, digamos, o tema que dialoga com a genealogia nessa nossa apresentação, que é a questão da cidadania, e também da nacionalidade, né? Cidadania, que nós podemos entender essas palavras um pouco como sinônimo, mas, enfim, depende de como ela é aplicada. Nesse caso específico, estou falando de nacionalidade, que é esse vínculo entre o cidadão e o Estado. Não estou falando de cidadania do exercício da cidadania, como o exercício do cidadão na sociedade. Estou me referindo especificamente ao que na Constituição brasileira é denominado como nacionalidade, né? Porque esses dois termos eles são empregados comumente, então cada língua escolhe um ou outro como preferencial, né? No português, nós usamos preferencialmente, pelo menos do ponto de vista jurídico, nacionalidade. Em italiano, por exemplo, se prefere usar cittadinanza, que seria a tradução de cidadania. Então, cada país usa o termo, nessa acepção, um ou outro termo. E essa busca e essa quantidade maior dos descendentes de italianos se justifica justamente pelo grande número de italianos que migraram para o Brasil, e também se justifica porque a legislação italiana referente à nacionalidade é uma legislação que seria mais generosa, né? É difícil achar um termo correto. Ela seria mais liberal, ela seria mais generosa, ela seria mais irrestrita ou menos restrita. E muitas pessoas, no senso comum, inclusive algumas pessoas que não deveriam aplicá-lo, né? Elas atribuem isso à limitação generacional, né? Ou seja, limitação de gerações. Que a nacionalidade italiana seria mais fácil, mais generosa, porque não há limite de geração. E essa é uma concepção do senso comum, é uma concepção equivocada, porque nenhuma nacionalidade, por direito de sangue, que na verdade é um direito de filiação, a nacionalidade originária, né, ela tem um limite nominal de geração, né? Quando existe um limite nominal de geração, ali nós não estamos falando
de nacionalidade originária. Nós estamos falando de nacionalidade derivada, que opera por concessão, mediante, muitas vezes, a naturalização facilitada, né? Que também não é um termo oficial, mas é a forma como se pode denominar o tipo de concessão da nacionalidade por algum motivo, como ter origens étnicas naquele país, né? Então, vários países têm elementos de concessão da nacionalidade derivada, nesse caso, por origem étnica, né? A própria Itália tem, para alguns casos, na verdade ela tinha, né? Isso cessou em 2010, para alguns elementos territoriais, que, enfim, não vem ao caso entrar nesse nível de detalhe, mas outros países também têm essa nacionalidade derivada por origem étnica, a Hungria, enfim, o próprio Portugal, no caso dos sefarditas, né? Que é um caso que vou falar também um pouco disso, embora seja um tema que vai explorar muito bem, explorado pela nossa co-apresentadora aqui, a Renise. Então, essa origem étnica, ela pode ser elemento para a concessão da nacionalidade. Porém, quando nós falamos de nacionalidade originária, nós nunca podemos falar em limite de geração, né? O que opera com relação a criar limites para a transmissão dessa nacionalidade não é a geração, e sim são dispositivos que prevêem a perda na nacionalidade se aquela pessoa, aquele cidadão, não fizer algo, não tomar uma atitude, não for agente de um pedido que possa lhe causar a perda da nacionalidade. E isso opera com clareza, por exemplo, no caso das nacionalidades alemã e espanhola, né? Então, nem a espanhola, nem a alemã, nem a portuguesa, elas têm nominalmente um limite de geração, né? Então, se as pessoas, desde o imigrante com aquela nacionalidade que chegou ao Brasil ou a qualquer outro país, se o imigrante, seu filho, seu neto, cumprirem o que a lei determina, essa nacionalidade ela pode ser indefinidamente transmitida para os seus descendentes. Não existe um limite de geração. Isso se aplica basicamente a qualquer nacionalidade, seja ela japonesa, norueguesa, sueca, isso não importa. A questão é que os dispositivos que prevêem a perda têm que ser respeitados, porque se houver a perda, não existe mais a possibilidade de transmissão para a geração subsequente. E por que a italiana é generosa? Né? Ela é considerada generosa. As pessoas, obviamente, no senso comum, identificam isso como uma falta de limite de geração. Né? Porque a cidadania italiana é aquela cidadania que você pode ser trineto, pentaneto, você terá direito. Isso é um senso comum, isso não é exatamente assim, porque a lei italiana, em nenhum momento ela diz que neto, ou bisneto, ou trineto tem direito à cidadania. Ela não diz isso. A única coisa é ela quer não prever dispositivos de perda. E o que isso causa? Isso causa a possibilidade de reconstrução histórica de uma nacionalidade geração a geração. E é aí que entra a genealogia. E é por isso que o estudo genealógico para o fim da nacionalidade ele é muito ligado à cidadania italiana. Por quê? Porque um descendente de um imigrante alemão que chegou em 1890 no Brasil, dificilmente terá direito, não porque ele é bisneto, não porque ele é trineto desse imigrante. Ele não terá direito por quê? Porque a lei alemã de nacionalidade previa a perda da nacionalidade alemã daquele imigrante que ficasse 10 anos ausente da sua relação com o Estado alemão, que é o que as pessoas, também no senso comum, atribuem à questão da matrícula consular da cidadania alemã. A matrícula consular, na verdade, não é ela em si que causa a manutenção da nacionalidade, mas sim o fato daquele estrangeiro declarar em documento público que, de alguma forma, ele se mantém alemão. E o que acontecia se ele falhasse em fazer essa manifestação? Ele perdia a nacionalidade alemã. Ele se tornava um apátrida, né?
coisa que as pessoas não têm muita ideia. Parece um conceito absurdo, mesmo porque ele, nos seus documentos, continuava a se autodenominar alemão, né? Isso eu estou falando especificamente da alemã. Isso existe também em outras nacionalidades. Então, aquele imigrante que chegou ao Brasil com 15 anos em 1890 e ele se casou em 1905, ele já não era mais alemão. Ele já havia perdido a nacionalidade caso ele não tivesse manifestado esse interesse mediante a matrícula consular ou outra situação, né, uma viagem para a Alemanha, a emissão de um passaporte, ele perdeu a nacionalidade alemã, ele se tornou um apátrida. Dessa forma, ele não transmite para a geração subsequente a sua nacionalidade, porque ele não a tinha mais. Então, não é o fato de ser neto ou bisneto, é o fato de que houve um dispositivo de perda que causou aquela falha, aquela interrupção da transmissão da nacionalidade. No caso espanhol, chama-se doutrina do assentimento voluntário, assentimento voluntário. Então, essa doutrina, porque isso foi uma interpretação do Código Civil espanhol, enfim, tem todo um detalhe legal, que o filho do imigrante espanhol nasce espanhol. Pela lei espanhola, o filho de um espanhol nasce espanhol, independentemente da sua vontade, onde ele tiver nascido. Porém, a lei espanhola determina que, até os 21 anos, ele tem que declarar que ele quer se manter espanhol. E o que aconteceu com 99,9% dos filhos de imigrantes espanhóis no Brasil? Eles nunca declararam isso. Por quê? Porque também nós temos que analisar, na época, ou seja, se nós falamos da grande imigração, algo que cessou basicamente no fim da Primeira Guerra Mundial, se esticarmos um pouco até a década de 30, 99,9% desses filhos de imigrantes jamais cogitaram em buscar esse status de espanhol que nasceu com eles. Não era um interesse daquela época, né? Ou seja, naquela época isso não era nem uma questão relevante para essas pessoas. Então, o resultado é que todos esses filhos de imigrantes espanhóis perderam a nacionalidade espanhola ao não declararem que gostariam de mantê-la. Resultado prático, a geração seguinte não nasceu mais de um imigrante espanhol, de um nacional espanhol, de uma pessoa com nacionalidade espanhola, porque ela já havia perdido ao não ter declarado que gostaria de mantê-la. Então, o resultado é que a cidadania não pode mais ser transmitida, não porque a pessoa é neto, não porque a pessoa é bisneto, mas sim porque teve o concurso, teve a ação de um dispositivo de perda de nacionalidade. Então, fiz essa explicação para demonstrar por que a nacionalidade italiana e a genealogia é algo tão presente nos arquivos do Brasil, sejam nos arquivos dos ofícios de registro civil, dos famosos cartórios, seja nos arquivos relacionados à hospedaria de estrangeiros, em São Paulo, na hospedaria de Horta Barbosa, no Juiz de Fora, que está lá no Arquivo Público Mineiro, seja no Arquivo Nacional, das listas de bordo do Rio de Janeiro e em vários outros arquivos do Brasil, porque a presença de descendentes de italiana é tão forte. Primeiro, a grande quantidade de imigração italiana no Brasil, e depois a questão que a nacionalidade italiana não prevê dispositivos de perda, então, obviamente, é possível reconstruir a cidadania italiana tendo origem em algum ancestral italiano. A possibilidade de reconstruir a nacionalidade é muito, muito forte, muito grande, né? O que não acontece com outros grupos. E agora, que é o assunto que a Renise vai tratar, temos uma novidade, basicamente, de alguns anos para cá, que são as pessoas que são descendentes de ancestrais que eram de religião judaica, sefarditas, né? Ou seja, esse grupo de judeus, e que por algum motivo que foram expulsos de Portugal, da Península Ibérica, ali no fim do século XV, e se é possível comprovar essa origem genealogicamente, a pessoa recebe um certificado e ela pode solicitar a concessão da nacionalidade portuguesa por ser descendente de um ancestral que era originalmente judeu, perseguido,
então ele pode solicitar essa concessão. Então, nesses últimos anos, houve um boom, né? Nesses últimos anos, houve um aumento exponencial da busca por um ancestral sefardita, e obviamente que agora esse fenômeno agitou o mundo da genealogia de uma forma bastante grande. Por quê? Porque não apenas os descendentes de imigrantes recentes, né, ou seja, depois da grande imigração, 1875 em diante, mas isso reacendeu o interesse genealógico por uma quantidade enorme de brasileiros. Por quê? Porque dificilmente se encontra, sobretudo se nós pensarmos no Nordeste brasileiro, dificilmente se encontra uma pessoa que não tenha um ancestral que tenha sido um sefardita perseguido. Quase todo mundo terá. Obviamente que é uma construção genealógica muito mais complexa, porque quando nós estamos falando de ancestrais da grande imigração, nós estamos falando de 3, 4, 5 gerações, mas no máximo. Já quando nós falamos de ancestrais sefarditas, nós estamos falando de 10, 11, 12, 13 gerações. Então, a depender do caso, obviamente, e a depender do tamanho das gerações que houve naquela família, né? Embora isso acabe no grande número sendo uma constante, essas gerações podem determinar. Isso a gente sabe na nossa vida comum, porque muitas vezes fala, nossa, mas meu bisavô nasceu em 1905, e às vezes o bisavô da outra pessoa com a mesma idade tua nasceu em 1925, né? Porque isso depende da idade, né, em que a geração seguinte foi gerada, né? Enfim, então, essa seria aqui basicamente minha introdução, que já durou bastante tempo. Eu queria passar rapidamente alguns slides para concluir essa minha apresentação. Então, aqui eu estou tirando isso de um trabalho que eu apresentei justamente, foi o trabalho de fim de curso da minha graduação Lato Sensu na Universidade de Córdoba, na Espanha. Ele está em espanhol, mas acredito que vai ser possível ver, né? Então, esse trabalho que entra muito como é que se diz? Muito relacionado ao tema da apresentação, é a recuperação da identidade étnica dos descendentes de italianos no Brasil. Direito à nacionalidade, arquivos e genealogia, né? Então, só aqui para apresentar alguns dados estatísticos para terminar, aqui na página 7, se der para apresentar aí a página 7, então, Fernanda, você me diga se eu tiver que terminar, eu continuo outra hora se eu tiver estourado aqui. Já passamos em 3 minutos, 23 minutos. Nossa, mas minha contagem não está aí, não está nessa, mas tudo bem. Rapidamente, me dê 2 minutos aqui só para concluir essa questão estatística. Então, aqui tem nacionalidade dos imigrantes entrados no Brasil entre 1880 e 1933. Então, aqui tem esses grupos de anos, né? Mas, olhando aqui no total, vocês vão ver que os italianos entraram no Brasil nesse conjunto aqui de 53 anos em 1.400.000 italianos, né? O segundo grupo, que são os portugueses, dá 1.145.000, né? Então, ou seja, existe uma diferença aqui de mais de 300.000, cerca de 300.000 imigrantes entre Portugal e Espanha, Portugal e Itália. A Itália é superior a Portugal nesse período. A Espanha, que é o terceiro grupo, já vem bem atrás, com 587.000. A Alemanha, que é o quarto grupo, ainda mais, ou seja, praticamente digamos aqui, não são 10%, mas são mais ou menos uns 13%, 14% do que são os italianos. Então, é uma diferença numérica muito grande, né? Depois tem embaixo nessa mesma página na tabela, os que entraram entre 1945 e 59. Aí, obviamente, Portugal fica bem superior, né? Ou seja, proporcionalmente os portugueses entraram em bem maior quantidade com relação aos italianos, mas os italianos continuam aqui como o segundo grupo de entrada. Na página 6, tem aqui as estatísticas dos italianos entrados no Brasil desde 1836 até 1902, tá? Então, tem uma estatística de fontes italianas e fontes brasileiras. Esse total até 1902 dá 1.129.000 nas estatísticas brasileiras e 936.000 nas estatísticas italianas, tá? Página 8
Só para ter uma ideia aqui, coisa que às vezes as pessoas não têm muito esse conhecimento, isso é uma estatística bem grande número, porque grande parte dos imigrantes que chegaram ao Brasil, sobretudo nos primeiros momentos, era muito difícil você ter ideia da sua procedência regional, tá? Mas, basicamente, os vênetos, que é do nordeste da Itália, perfazem quase 30% dos italianos que chegaram ao Brasil, né? Depois, os campanos, ali da região de Nápoles, são 13%, os calabreses, 11%, basicamente, lombardos, tá? Então, tem essa procedência regional. Na página 9, queria falar rapidamente aqui sobre a quantidade de cidadãos italianos que são registrados nos consulados no Brasil, os consulados da Itália no Brasil. São 7, tá? Então, esse dado aqui da primeira tabela se refere aqui a 2004, tá? Em 2004, havia 301 mil cidadãos italianos registrados nos consulados no Brasil. 301 mil, em 2004. É uma cidade média na Itália, médio grande na Itália, 300 mil habitantes, tá? Já o número que havia em outubro de 2017, nós já estamos em 522 mil italianos. E depois, em 2019, eu tenho esse dado até mais atualizado, mas, enfim, em 2019, o número de cidadãos italianos, pessoas de nacionalidade italiana presentes nos registros, nos cadastros dos consulados no Brasil, são 605 mil, né, em 2019. Esse número já foi superado, obviamente. Eu tenho aqui um resto de que eu gostaria de falar sobre o fenômeno da cidadania italiana, sobre os fundos genealógicos. Eu não sei se eu terei esse tempo, senão a gente fica para uma outra apresentação. Bom, vamos passar no período das perguntas, que aí a gente vai ter um debate bom, porque agora a gente já está com quase 30 minutos já. E aí, para a Renise poder expor também, né? E a gente volta. Mas muito obrigada, Daniel. Inclusive, o pessoal está pedindo que você disponibilize o seu trabalho. Me parece que o Everaldo já colocou o nome do trabalho. Se você quiser também enviar para a gente disponibilizar no blog, tá? Eu agradeço. Bom, Renise, você pode abrir sua câmera, por favor, para a gente começar. Peço aos ouvintes que mandem as perguntas já, né, por escrito no chat, para a gente já ir se preparando para a fase de perguntas daqui a 20 minutos. Renise, com a palavra, muito obrigada. Obrigada, mais uma vez eu que agradeço. Então, vou tentar ser um pouco sucinta, uma coisa bem difícil para mim, que eu gosto de falar. E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso com quem gosta e se interessa, é muito valioso, porque nem todo mundo se interessa pelo assunto, né? Então, vou tentar falar para vocês um pouco sobre a importância da genealogia para solicitação de cidadania portuguesa via descendência de judeus sefarditas. Eu fiz uma colinha aqui para mim, então eu vou ler um pedacinho que eu escrevi sobre o direito à cidadania portuguesa, né, nesse tipo, é uma naturalização, para quem consegue comprovar que descende de judeus sefarditas portugueses e seus descendentes, né. Esses judeus foram expulsos de Portugal ou obrigados a se converterem ao catolicismo no final do século XV, né, esses são chamados cristãos novos. Tinha os cristãos velhos, que sempre foram cristãos, e os que foram batizados receberam esse nome de cristãos novos. Então, às vezes as pessoas confundem, mas o que é cristão novo, o que é sefardita? Sefarditas são judeus que vieram na Península Ibérica, né? E, nesse caso, os judeus portugueses são sefarditas. E os cristãos novos são aqueles que não fugiram, muitos fugiram, foram embora de Portugal, daqui, né? Esqueço que eu estou em Portugal. Mas muitos aceitaram, né? Se batizar forçosamente, e são os cristãos novos. Nesse processo, a Inquisição Católica, logo depois veio a Inquisição Católica, e durou quase 3 séculos, então foram quase 3 séculos de perseguição. Muitas pessoas foram mortas, presas, queimadas nas fogueiras, pagaram impostos que eles chamavam de fintas, né? Outros eram obrigados a usar um hábito perpétuo que o marcava como judeu. Tiveram arrestos dos bens e perseguições e intimidações. Então, o que acontece é que Portugal, reconhecendo, né, esse mal que foi feito aos judeus, isso se deu, vamos dizer assim,
se deu principalmente começou no final do século XV, se estendeu muito para o século XVI. Depois foi arrefecendo um pouco, foi mudando, quer dizer, foi há muito tempo atrás isso. E aí, o que acontece da importância dessa pesquisa genealógica, e a própria comunidade israelita de Lisboa falou sobre isso numa audiência com os parlamentares, porque houve uma tentativa de diminuir esses direitos, e no final acabou caindo tudo por terra, e aí quiseram dizer que isso virou uma coisa comercial, que as pessoas estão comprando, e eles disseram que a maioria das pessoas não conseguem obter o certificado de descendentes de judeus sefarditas sem contratar um genealogista. Porque, em geral, pelo que eu vejo agora, você tem, para chegar ao sefardita, tem que haver um estudo de pelo menos 12 gerações, que pode chegar, pelo menos para mim até agora, até 20 gerações. E não é só um estudo, você vai só colocar lá que o fulano é filho do fulano, não. Você vai ter que fazer um estudo primeiro, são duas partes o estudo. Primeiro, você localiza aquele judeu na sua árvore genealógica, ou cristão novo. Então, primeiro você vai ter que fazer uma defesa da causa de que ele realmente foi um cristão novo. Ou ele, ou o pai dele, ou o irmão dele, porque se o irmão era judeu, ele também era judeu, que é o que eles chamam de colateralidade, né? Como o caso dos bicudos, que todo mundo já conhece, a história dos bicudos, os bicudos que vieram para o Brasil, nós não temos nenhuma prova de que eles eram sefarditas ou cristãos novos. Mas nós temos provas de que o irmão dele, do mesmo pai, da mesma mãe, e o tio dele, irmão do pai dele, eram judeus. E por isso a gente prova que eles também eram, porque são o mesmo sangue. E o que muitas pessoas não compreendem é que tem que haver, né, o sangue judeu tem que ter chegado a você. Tem gente que acha que a colateralidade pode ser a cunhada. Não, a cunhada ou cunhado não tem o mesmo. Você não tem o sangue deles. Eles casaram com o irmão do seu ancestral, mas eles não têm. Então, daí vem a grande dificuldade de pessoas leigas fazerem esse processo. Porque você tem que buscar as informações... Um minutinho só para beber água. Aqui o verão é muito, muito seco e a gente passa bastante aperto com isso. São muitas gerações, né? E a grande parte das regiões do Brasil, você tem um déficit muito grande de disponibilização de documentação. O pessoal de São Paulo tem uma certa sorte nesse sentido, porque, para começar, você tem a genealogia paulistana, que nos fala aí, tem a genealogia das famílias paulistanas de 1500 até 1700, em alguns casos até 1800. E essa é uma fonte que a comunidade israelita aceita como comprovação. Eu já fiz processos de 15 gerações, que das 15, 10 constavam na genealogia paulistana. Mas quando você migra, eu vou falar da minha experiência, né? Quando você migra, quando a sua família é de Minas Gerais, vai para o Norte, Nordeste, ou até o Sul, as dificuldades começam a ser enormes, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o genealogista, né? Primeiro, eu quero colocar aqui que a gente tem que ter muita gratidão e reconhecimento aos que vieram antes de nós, né? Como a Anita Novinsky, que falou tanto para a gente, ela faleceu tem poucos dias, sobre os cristãos novos no Brasil colonial. Nós temos o Bogaciovas, que falou sobre os judeus no povoamento e desenvolvimento do Brasil lá nos seus primórdios, né? Eu construí uma grande amizade com o Luiz Gustavo Silos, que se tornou um grande amigo, e muito do que eu aprendi com ele, né, em todos os sentidos, sobre pesquisa, sobre como fazer os relatórios para a comunidade israelita. A gente tem uma parceria hoje em dia. Primeiro ele foi meu mentor, primeiro ele me ajudou a buscar judeus sefarditas na minha árvore, e hoje a gente tem uma parceria, a gente trabalha juntos em vários relatórios e projetos, né? E não poderia deixar de dizer também das pessoas leigas que vieram antes de mim, que elas sempre pesquisaram as famílias, sem interesse nenhum financeiro, pelo amor ao que faziam, e que são pessoas muito generosas, que eu falo sempre, eu não teria passado os meus bisavós sem essas pessoas. Então, tem pessoas aqui no grupo ouvindo, a prima Irene, ela está aqui presente, nós formamos
um núcleo de amigos da minha região de São João Nepomuceno. Nós começamos pelos Furtado de Mendonça, né? E eles começamos a encontrar pessoas que também descendiam e pesquisavam os Furtado de Mendonça, e expandiu, né? Nós temos agora o Wendel, que participou ontem, que também entrou nesse grupo, e várias outras pessoas. São vários primos que já tinham tanta coisa pronta, e se não fosse a generosidade deles, também nós não tínhamos onde chegar hoje. Então, eu falo que nós temos que cultuar, né? Agradecer e valorizar o trabalho dos que vieram antes de nós num período em que nós não tínhamos o que a gente tem hoje, a mídia que a gente tem hoje. Tem tanta coisa na internet, hoje você encontra relatórios prontos, você encontra documentos. O Family Search, para mim, é assim, a maior bênção que um genealogista poderia ter hoje em dia, porque a gente encontra e conecta a nossa árvore, bem como encontramos os documentos que precisamos, né? Então, vou voltar aqui ao assunto. Temos que ser gratos também a esses profissionais, né? Profissionais não. A Igreja dos Mórmons, que faz essa contribuição de forma gratuita para todos nós, e tem um interesse grande, né? A questão lá de São João Nepomuceno com a documentação, eles também estão tentando nos ajudar, essa parceria é maravilhosa. Então, vamos pensar um pouquinho sobre a formação do profissional que faz essa pesquisa para encontrar os judeus sefarditas e possibilitar que se faça a solicitação da cidadania, né? Então, eu vou falar que a maioria desse pessoal tem uma trajetória muito igual à minha, né? Eu falo, o pesquisador, que existem grandes historiadores que fizeram pesquisas genealógicas, mas o foco deles, em geral, era um determinado estudo que estavam fazendo, como a Anita Novinsky fez sobre os judeus, né? Mas não com vistas a conseguir a cidadania portuguesa. E nesse sentido, eu digo que essa formação, ela não se faz nos bancos da escola ou das universidades. Ela é cunhada mesmo com a mão na massa, né? Então, eu comecei com a minha infância, minha avó contava sobre os ancestrais ilustres que ela teve, meu bisavô era coronel Galdino, coronel de café, tinha o guarda-mor Furtado da região de São João Nepomuceno, que foi um dos fundadores da cidade. Eu cresci ouvindo isso, o brasão dos Furtados de Mendonça, mas sabia pouca coisa. Eu me aposentei precocemente e me mudei para Londres, na ociosidade. Eu falei, eu vou me dedicar a isso, e eu alerto a quem ainda não entrou nisso, isso é um vício, né? Você acha um ascendente, aí você já quer saber quem é o próximo, e me fez muito bem. E a minha busca, na verdade, meu esposo era cidadão português, eu como cônjuge, mas eu queria trazer minha irmã para cá. E o Daniel tá aí, eu comecei a buscar um italiano na família, porque com a imigração, muitos italianos foram para a região de São João Nepomuceno, e quase todo mundo tem italiano, mas eu não achei, eu só achei portugueses. Eu falo que eu sou 100% portuguesa. Eu tenho algumas dúvidas se eu não teria um ou outro ascendente só, uma ascendente que foi exposta, e um outro que eu suspeito que fossem ou negros ou índios, mas eu não consegui confirmar ainda. Fora isso, eu só tenho portugueses na minha ascendência. E nessa busca eu ouvi falar sobre os ascendentes, sobre a cidadania sefardita. Então, aí eu acabei sabendo e comecei a pesquisar, demorei muito para encontrar na minha árvore, porque os meus ascendentes daquela região, e Zona da Mata tem muito disso, desculpa, a maioria são açorianos, e nos Açores agora a gente já tem pesquisa de sefarditas açorianos, mas a gente tinha tudo no foco de São Paulo, genealogia paulistana, as famílias quatrocentonas, né, que chegaram em São Paulo século XVI e XVII, então tinha muito, porque a gente já tinha material de outros ancestrais, de outros genealogistas e pesquisadores sobre os judeus, né? Então, foi muito difícil para mim encontrar, mas encontrei, só consegui encontrar quando eu peguei um pouco o ramo que me levou para São Paulo, e foi o Silos que me ajudou nessa pesquisa. Depois eu fui aprimorando, fui encontrando outros, até que eu consegui certificar os Furtados de Mendonça, lá nos Açores, antes dos Açores, Madeira, eu fiz uma pesquisa imensa, eu digo que eu já li, assim, milhares de registros, daquelas letrinhas bem, como diz o meu avô, bem miserável de ler, e mineiros, né, falam muito isso,
E aí eu fui expandindo. E aí eu fiz para um primo, fiz para outro primo, aí o outro começou, e eu vi nisso uma oportunidade, né, de fazer da minha paixão um ganho, uma profissão. Então, hoje eu atuo nas duas áreas, tanto no pessoal, né, ainda falta muita coisa que eu quero descobrir, da minha própria identidade, da minha própria origem. Agora, uma outra coisa sobre essa discussão que as pessoas falam, isso não é ético, todo mundo só quer saber de procurar cidadania para ganhar um passaporte europeu. Existe essa discussão, mas na minha experiência também eu tenho uma coisa muito interessante a dizer. Muitas pessoas chegam a mim como potenciais clientes, né? É o requerente que quer cidadania portuguesa, ele tem que pedir primeiro à comunidade israelita para que emita um certificado, e aí vem e me contrata para que eu pesquise, porque a gente tem que provar geração por geração. Se forem 20 gerações, eu tenho que ter documento que prove que o fulano é filho do fulano, até chegar nesse judeu sefardita. E tenho que provar que ele realmente era sefardita. Muitas pessoas, quando pegam, falam, nossa, parece uma tese, parece mesmo. Agora, hoje eu faço um processo mais sucinto. E aí, vem vem essa discussão toda. Mas eu digo uma coisa, e eu achei interessante que a CIL, a comunidade israelita, também falou sobre isso. Eu vejo como as pessoas estão resgatando suas origens, né? Muitas pessoas depois procuram a gente para isso, quando a gente começa a mostrar para eles, eles se interessam pela história, começam a pesquisar de onde, e eles voltam a ter um vínculo com Portugal, que se a gente olhar bem na nossa história, nós meio que sempre renegamos essa origem portuguesa. Talvez porque Portugal não seja um país chique da União Europeia, né, da Europa, nós sempre tivemos essa parte, como se Portugal fosse uma coisa muito distinta de nós. E nós vemos, hoje, eu falo por mim, hoje morando aqui, quando eu saio, eu moro no Porto, quando eu saio para viajar, eu vou vendo os nomes das cidades, e eu me toco de que eu tenho ancestrais de todos esses lugares. Isso, eu me sinto pertencendo a esse lugar hoje, porque um dia eu busquei minhas origens. E esse movimento no Brasil está acontecendo. Primeiro, que muita gente está descobrindo que morar em Portugal é muito bom, né? Então já tem essa coisa, o pessoal está indo para Portugal, conseguindo morar lá, se legalizar. E agora a gente tem essa busca da nossa origem mesmo, né? De sabermos, e hoje eu fico fazendo uma ligação dos hábitos que eu tenho, porque Minas Gerais é uma coisa muito interessante, como eu encontrei minhas origens. Quando eu fui alfabetizada com uma letra, que quando eu fui morar no Rio de Janeiro, como professora, e fui trabalhar como professora, eu tive que mudar a minha letra. E só quando eu fui ver as minhas origens, é que eu percebi que lá em São João Nepomuceno, naquela região, a letra se manteve como a letra antiga até chegar em mim. Eu nasci em 1968. E depois eu enxerguei o porquê disso. Foi uma sociedade que ficou muito fechada durante quase 200 anos, mais de 100 anos, né? Porque vieram os portugueses, primeiro lá para a região central, depois poucas famílias foram para aquela região de Minas Gerais, casaram todos entre si e mantiveram muito do jeito de vida, a culinária, a escrita, as letras. Eu fui entender por quê. E no Porto, engraçado que eu vejo muito do interior, da minha cidade, de Minas do interior, né, como todas as casinhas têm ainda suas hortas, né, você vê de manhã a senhorinha passando com a horta, com a verdura debaixo do braço, me lembra a minha infância. Então, eu tive uma identificação muito grande, e eu venho percebendo que essa busca pela cidadania está retornando às origens, e eu acho isso fantástico, eu acho isso fenomenal, entendeu? Muito bom. Vou voltar só mais nas dificuldades do genealogista, né? O genealogista paulistano, ele, como eu já disse, tem uma facilidade muito grande de encontrar documentos. Eu falo que aquela região de Minas Gerais, do leste, sul-leste mineiro, que é onde tem aquela região que se originou em Rio Pomba, né? Barbacena já existia, Barbacena tem documentação disponível. Mas aquele núcleo ali em torno do Rio Pomba, de 1800 a menos 1845, 1500, a documentação eclesiástica não existe, né? Era tudo registrado com a igreja. Batismo, casamento, óbito e muitas vezes testamentos, era tudo com a igreja. E essa documentação não existe. Daí, desculpa,
Daí o que acontece é a grande dificuldade dessa pesquisa. E esse é um aprendizado que o neurologista ganha com tempo de pesquisa, né? Eu tenho 6 anos, vamos dizer assim, de dedicação exclusiva a essas pesquisas, né? Eu não trabalhava, e tempo ocioso, e eu fui aprendendo com os primos, pesquisadores, pessoas que eu procurei, busquei, até que hoje a gente descobre onde encontrar as fontes para além dos arquivos eclesiásticos, ou até mesmo de publicações, né? A gente tem muita publicação em Minas, mas infelizmente essas publicações são muito familiares, né? E possuem muitos erros, e a comunidade israelita não aceita essas. Muitas pessoas têm, não é um livro da família, eu falo, não adianta, não vai aceitar. Ou às vezes o genealogista pode usar, só que ele vai referendar aquela. Eu fiz um processo que eu tinha uma geração só que eu não consegui documentos. E tinha num desses livros de familiar, mas é um livro muito bem escrito. E o que eu usei para referendar aquele livro, né? Todas as outras gerações que eu encontrei documentação, eu fui mostrando que eu tinha documentação que concordava com as informações do livro. Quando no final eu falei, olha, mas infelizmente para essa geração não encontrei. Mas demonstrei como que o livro é incrível, como que ele falou a verdade em todas as outras gerações que eu pude comprovar. Então, entra o trabalho do genealogista nesse sentido. Então, como que a gente hoje encontra documentação dessa região, que eu chamo buraco negro da genealogia mineira, porque bateu nessa região de Minas, não adianta buscar que você não vai achar os livros eclesiásticos, de batismo, casamento e óbito. Mas nós temos, né, a Cúria de Juiz de Fora, ela, por exemplo, ela vai pegar mais ou menos a partir de 1840 em diante. Mas já foi dito aqui ontem, obter esses documentos com a Cúria é uma coisa complicada, muito difícil. Então, sempre que eu posso, não uso a Cúria de Juiz de Fora. Nós temos inventários, nós temos testamentos, partilhas de bens, até mesmo de disputas judiciais. Eu tinha um nome de ancestral, eu não sabia nada sobre a esposa e nem os pais dele. Aí achei um documento da justiça com o nome dele. Falei, eu vou dar uma olhada. E lá ele estava processando o sogro. Aí eu descobri, então, que a mulher, de quem a esposa era a filha. Essa é uma ligação que eu fiz pela minha mãe aos Furtado de Mendonça. O sogro dele era José Furtado de Mendonça, mas eu não sabia com qual filha ele casou. Então, a gente tem outros subterfúgios que a gente vai buscando, né, para fechar essas gerações. O COARP é outra bênção na vida dos pesquisadores de Minas Gerais, através do Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O COARP, ele recolhe, né, esses documentos, ele trata esses documentos a título de guardar mesmo, de arquivar, né, em ambiente propício, e ele disponibiliza gratuitamente, de uma forma maravilhosa, esses documentos digitalizados, né. Infelizmente, no Brasil, aqui em Portugal a gente tem uma realidade diferente, porque aqui, quando o Estado deixou de ser religioso, se tornou laico, esses documentos foram requeridos, foram guardados, e hoje eles são preservados pelo Estado e disponibilizados também, quase todos, né, um processo que ainda acontece. Portugal começou, já teve uma preocupação de fazer a guarda de documentos, desde que Portugal é Portugal, e deixou de ser junto com a Espanha, né, desde 1300 que já existe, né, uma preservação desses arquivos. Então, é fenomenal isso. E o Brasil, a gente não tem uma normatização. Cada instituição faz como quer, cada estado, cada prefeitura. Então, não existe como obrigar que esses arquivos sejam entregues ao COARP. Tem mais de 2 anos que nós estamos nessa luta para que São João Nepomuceno entregue esse material para o COARP, e tenta de um lado, tenta de outro, mas agora nós conseguimos, pelo menos, com a ajuda dos primos. O Wendel fez um trabalho maravilhoso junto com o primo Pablo e o Eduardo Ailpe, que moram lá e que deram um aporte junto à prefeitura, conseguiram, pelo menos, preservar esse material para futuramente a gente ter uma maneira de disponibilizar.
Então, nesse sentido, tem gente que vai para a internet e fala, é muito fácil, você faz sozinho. Essa pessoa foi fácil, fez sozinha, ele teve muita sorte de encontrar na internet. Mas para a maioria dos pobres mortais, é bem complicado. Eu, com toda a experiência que eu tinha, o primeiro judeu eu só encontrei com a ajuda de um genealogista gigante, que é o Luiz Gustavo Silos, que, inclusive, ele pertence aos membros ativos da ASBRAP. E depois, sim, eu fui buscando outros caminhos, pesquisando por mim mesmo. Já está me chamando, né? Eu vou finalizar. Deixa eu ver só se tem alguma coisa muito importante que eu preciso dizer. Eu estou finalizando mesmo. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, quando uma pessoa me procura, eu já nem tenho muito tempo mais para fazer essa pesquisa a pessoa está com o nome do avô, eu falo, olha, não vai dar, isso é uma pesquisa para anos. Mas eu ajudo, eu não cobro para isso não, ajudo muitas pessoas, falo, ó, procura sim, manda para mim o documento, vou tentar te ajudar, ver se você acha, de onde veio seus bisavós, seus avós. Mas é importante saber que o genealogista é importante, e eu digo sempre, como o Daniel já falou isso, se você tem ascendência portuguesa, você tem judeus sefarditas na sua árvore. Porque houve uma época que os judeus eram 30% da população portuguesa, né? E eles esconderam muito essa origem judaica por causa da perseguição e se casaram com famílias nobres, inclusive como no meu caso, né? Os Furtado de Mendonça são uma família muito antiga e eu, por uma coincidência muito grande, ainda assino Furtado de Mendonça, porque quando eles vieram para o Brasil, casaram só Furtado de Mendonça com Furtado de Mendonça, até que chegou em mim. Minha mãe também era, meu pai também era, ainda sou Furtado de Mendonça. Então, todo mundo tem um judeu e todo mundo quer um judeu para chamar de seu, eu falo isso. Difícil é localizá-lo e mais árduo é você comprovar geração por geração até chegar àquele judeu, né? E eu falo que todo mundo que está se especializando, aproveita, que é uma fonte de recursos muito bom, né, de trabalho, e se eu deixar, eu tenho um grupo no Facebook que eu não fiz com essa intenção, eu fiz quando eu estava procurando judeus sefarditas, e esse grupo hoje já tem quase 7 mil pessoas, e as pessoas veem a minha participação, eu não chego lá e falo assim, eu estou oferecendo meu serviço, não. As pessoas perguntam as coisas, eu respondo, a maioria vem falar comigo, nem sabe que eu sou genealogista. Agora até sabem, porque no início eu não permitia que as pessoas fizessem propaganda de trabalho, era um grupo de autoajuda, mas eu fui até meio que acusada que eu estava fazendo propaganda só de mim mesma, eu liberei, né? Então as pessoas me procuram e eu fico, gente que já está no exterior, desesperado para conseguir uma cidadania, e infelizmente eu até gostaria de trabalhar 24 dias, mas eu não posso. Né? E aí eu vou terceirizando para os amigos que trabalham com isso também. É uma boa fonte. Agora, é preciso paixão primeiro, porque mentalmente é muito cansativo. Tem dias que eu estou cheia de trabalho para fazer, eu tenho que parar, deitar e ver televisão. Porque eu lido todo dia com muitos dados, né, de muitas pessoas diferentes, de lugares diferentes, com genealogias diferentes, o cérebro de vez em quando faz um apagão. Então, nem que eu queira, eu posso, e sem contar que a família, né, tá brigando demais comigo, que eu preciso fazer outras coisas. Então, mas quando a gente trabalha com prazer, né, o que eu mais gosto, quanto maior o desafio, melhor é. Na verdade, tem a minha prima Valéria, que tá aí também nos ouvindo. A Valéria, ela é uma que nós trabalhamos incansáveis. Eu falei, enquanto não encontrarmos seu sefardita, não vamos descansar, porque o desafio é o melhor de tudo. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade. Como eu disse, é bom falar com quem quer nos ouvir, né? Porque quem não gosta é um assunto chato, mas para quem gosta é muito rico. Pronto. Bom, Denise, muito obrigada. E, de fato, às vezes é difícil achar um interlocutor, né, para falar de genealogia. Eu também sinto um pouco essa solidão. Fico perguntando demais, a família fica até nervosa. Nossa, para que tanta pergunta? Para que tanta curiosidade quanto a isso? Ou desconfiados, né? Às vezes tem os desconfiados. Será que a gente conseguiu gravar isso? Não conseguimos, porque tem... mas nós vamos marcar uma atividade para compensar, com vocês separados, se vocês tiverem essa oportunidade. Eu queria que
eu passei vergonha demais, né, nisso. Eu vi depois. Não, de forma alguma, trouxe contribuições generosas. Eu gostaria de chamar a todos, então, a professora Manuela, Tadoni, para ligarem as câmeras, para a gente começar uma rodada agora de perguntas. Estou vendo que tem várias manifestações no chat. O Everaldo está perguntando, Renise, há quanto tempo você se dedica profissionalmente à genealogia? É bem recente. Recente, assim. As pessoas perguntam assim, quantas já atingiram a cidadania portuguesa com você? Infelizmente, só 2, porque eu consegui um regime de urgência para esses 2 casos. Porque o processo leva, em média, isso tende a aumentar, 2 anos, né? E eu comecei, profissionalmente, eu comecei 1 ano e meio. Então, a maioria dos meus clientes ainda não tem cidadania portuguesa. Esses 2, um estava vindo trabalhar em Portugal, o outro fazia doutorado, voltou para o Brasil, na época da Covid não conseguiu voltar, não tem como pedir mais visto, então consegui um regime de urgência para eles. Então, já tem 2 pessoas portuguesas agora. Em processo, tem muitos. E depois que você dá, as pessoas se preocupam muito com isso, depois que a pessoa dá entrada na conservatória para pedir cidadania, mesmo que mude a lei, que mudem as regras, o processo finaliza com a lei quando foi dada a entrada, né? Então, assim, profissionalmente, mas antes eu já tinha feito para primos, para várias pessoas. 1 ano e meio. Agora, pesquisa, 6 anos. Desculpa, eu achei que você tivesse terminado e eu te cortei. Desculpa. Tadoni, a sua experiência com a genealogia, você citou, né, sobre as pesquisas, mas profissionalmente, o blog, tem quanto tempo? Não, profissionalmente, na verdade, nada, porque eu não atuo profissionalmente com genealogia, né? Não tenho uma atividade. Eu tinha entendido que você prestava assessoria também. Muita gente acha, não sei, mas eu não. Eu achei por causa do blog, não. Não, então, o blog, na verdade, eu criei mais como um depositório aí das minhas ideias, das coisas que eu gosto de deixar gravadas, porque antes eu fazia muito isso no Facebook apenas, né? E aí algumas pessoas me alertaram, olha, cuidado, o Facebook, eu tive um amigo, inclusive muito interessado por genealogia, o Alexei, que até é um cara assim, super, um polímata, eu diria, né? Alexei Manhavita Dosworth, né? Que é um cara muito, muito, muito legal e também muito conhecedor aí dos sefarditas. Ele tinha uma página no Facebook que foi simplesmente apagada, sem nenhum motivo aparente. Aí tudo que ele havia escrito ali foi tudo perdido. Então, eu passei a ter essa ideia de criar uma página para poder ter algo meu ali, que eu pudesse ter o controle, algo que eu não tinha no Facebook. Mas eu profissionalmente opto por não atuar nisso. Muita gente me cobra, né? E faça pesquisa genealógica para mim, etc. Provavelmente eu tenho minha atividade, que não tem nada a ver com genealogia, nem nada a ver com academia, na verdade. Tem a ver com transporte de carga, nada a ver com isso. Então, não dependo disso para a minha atividade, né? Então, eu prefiro me manter um pouco distante, mesmo porque, como eu tenho um papel, digamos, político na comunidade, eu acho que isso me dá uma certa isenção com relação a algumas reclamações que eu faço. Sim, por causa do COMTES, né? Exato. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, comentários. Eu vou abrir com uma pergunta que é para os 3. Manuela, como é que a gente poderia pensar o direito a partir desse resgate das origens? Por exemplo, estou fazendo aqui um exercício, né, propondo um exercício, que a gente discuta uma forma de reconhecimento do submetimento ao regime escravocrata de indivíduos e como é que isso impacta na trajetória deles hoje. Então, a gente resgata desde o princípio no submetimento, né, forçado, óbvio, à escravatura, e depois como é que isso impactou nas famílias. De que forma nós, advogados, poderíamos atuar frente ao Estado? Você já chegou a pensar em alguma situação dessa natureza? Porque 2 elementos na sua fala, né? Uma coisa é o direito do estrangeiro que chega ao Brasil e que a gente tem que pensar como essa situação se dá, o caso dos italianos, né? Que são tratados
a partir de uma condição totalmente diferente do que acontece com os escravos, né? E uma outra coisa é o reflexo que está muito presente na fala do Tadoni, da Renise, do brasileiro com uma origem a ser verificada, às vezes ele nem sabe qual é a origem dele, que ele pretende ir para outro país ou usufruir de determinados direitos estrangeiros. Isso é uma questão. A outra questão, que aí eu acho que abarca ainda nessa leva Tadoni e Renise, é o seguinte: vocês têm pesquisa, ou já tiveram pesquisa em Minas, sobre os judeus, principalmente Piau, né? E como é que vocês veem, por exemplo, sobrenomes e a mudança de sobrenomes, como os Almeida, Ferreira, Oliveira, né? Que vão se alternando no tempo, e aí tem alguns mitos sobre a questão da origem implícita aí do fato próprio subterfúgio, né, de esconder o sobrenome, modificando ele de geração para geração. Não é o caso, por exemplo, dos Furtado de Mendonça, que a Renise acabou de citar. Eu mesma fico assustada dela falar assim, bom, até hoje o Furtado de Mendonça permanece na minha família. Bom, da minha família, as origens que eu consigo averiguar, essa família vai mudando o sobrenome, talvez até por essa suposta necessidade de esconder, né, qual é a sua real condição. Peço aos demais que se manifestem no chat ou abram o microfone também para falar. Podemos fazer essa primeira rodada enquanto isso? Já posso falar sobre os nomes, né? É um mito. Essa questão dos nomes judaicos é um mito. Isso é um mito, não existe isso, nunca existiu. Eu falo, qualquer sobrenome pode ser judeu, porque, como você disse, os nomes vão mudando ao longo do tempo. E existem alguns judeus que nós conhecemos, né, pelo estudo, que a gente sabe, se você tem um sobrenome bicudo na sua família, dá uma olhadinha se você não chega lá nos bicudos judeus. Mas isso porque nós descobrimos que os bicudos é um nome diferente, aí nós temos outros, os Ornelas, nós temos vários outros sobrenomes que já ficaram conhecidos pela sua origem judaica, os Holandas, do Chico Buarque de Holanda, porque essa mudança de nome, ela se deu lá no início, né? Quando eles se converteram ao cristianismo, forçosamente, eles tiveram que acabar com os nomes judaicos que eles tinham e encontrar outros nomes. Mas isso não pode, essa coisa do Pereira, do Ferreira, isso é um mito muito grande. São nomes portugueses, muito antigos, anteriores, inclusive, à questão dos sefarditas. Então, qualquer nome pode ser judeu. Eu estou te falando, os Furtado de Mendonça, que eu sigo a linha, eles não são judeus, mas se casaram com quem descendia de judeus, né? Então, muita gente chega já com uma cartinha pronta, olha esses nomes aqui, eu falo, não significa nada, tem que começar do zero, né? Isso é uma coisa muito importante, porque existe uma divulgação muito grande sobre isso, e é uma coisa que não determina a pesquisa. Entendi. Vou passar, então, agora para Tadoni, Manuela, e queria que você olhasse a pergunta da Clara no chat, por favor, que aí na segunda rodada você pode responder. Tadoni ou Manuela, quem começa? Pode começar. Posso. Especificamente nessa região que você disse, nunca fiz pesquisas, não. Com relação aos sobrenomes judaicos, é sempre um tema muito recorrente aí, né? Existem alguns sobrenomes que, de fato, seja em qualquer país do mundo, tem uma ligação muito forte com pessoas de origem judaica, né? Então, sei lá, eu diria Bravanel, Aboab, e na Itália tem Levi, tem Finzi, Contini, alguns sobrenomes que têm essa ligação mais íntima com a comunidade de origem judaica. Mas o que, infelizmente, se propagou com muitas pessoas, os leigos, digamos assim, acham isso piamente, todo sobrenome que tem árvore é judeu, todo sobrenome que tem animal é judeu, então Coelho, Oliveira, Nogueira, Cabral, isso não tem nenhum cabimento, né? Obviamente, como a própria Renise disse, a quantidade de judeus sefarditas em Portugal era numericamente muito relevante, então acabou se imiscuindo, né, muito a população portuguesa, e os judeus, na verdade,
esses judeus sefarditas em Portugal, eles tinham o sistema onomástico, né? Ou seja, essa atribuição de sobrenomes, nomes e sobrenomes, é comum à população em geral. Então, não diria que exista... Assim, eu, na verdade, nunca fiz pesquisas sobre judeus, é algo que eu tenho praticamente experiência zero. Tenho eu tenho um saudável ceticismo com relação a essas coisas, mas também é aquele tipo de coisa que, se não se conhece, não se opina. Então, essa é a minha posição. Manu? Bom, eu não sei, assim, tentando, então, eu acho que deixar o campo ainda mais, assim, mais claro, né, fechadinho com relação à minha acepção, a relação que eu faço entre a questão da genealogia, cidadania, né, e aí o exercício de direitos, né. Até é curioso, por exemplo, eu tenho um caso próximo que meu filho agora, ele é português, né, o pai, enfim, de família portuguesa. E, enfim, agora há pouco tempo ele recebeu até a certidão de nascimento dele, né, o passaporte português. Aí eu fui falar com ele, ele não entendeu nada. Ele, tudo o quê? Eu sou português? Como assim? Ele achou estranhíssimo. E nenhum amiguinho dele, ele falava, né, jogando no videogame, que, eu agora sou português também. Como assim? Nada a ver, é impossível você ser português. Não, eu sou. Porque da família, aí ninguém achava que... Acho muito interessante como as crianças, né, elas conseguem identificar o estranhamento, dizendo, mas você é brasileiro, mas pode ser português, e que isso muda, e obviamente que, no caso dele, né, o pai, inclusive, quis aproveitar por uma questão mesmo de oportunidade, né, de viver na Europa e tal. Mas eu acho, bom, para ser mais objetivo e simplificar, que eu acho muito importante a questão do estudo da genealogia, e aí eu sou muito sensível também à questão dos povos tradicionais, né, esse foi um foco, assim, que me sensibiliza mais, porque tem a questão da ancestralidade e também para quaisquer outros grupos, né, étnicos, religiosos, nacionais, tem a ver com a questão da identidade, né, de você saber quem você é, a sua cultura, né, isso realmente potencializa a sua condição enquanto sujeito, né, não de direitos necessariamente, mas numa perspectiva mais identitária, cultural, mais ampla, né. E aí é justamente o ponto, né? Para mim, essa questão da genealogia, da reconhecimento da ancestralidade, no caso dos indígenas, isso faz muito sentido, né? Em razão justamente da perspectiva da relação com a terra também, historicamente, no Brasil, né? Por exemplo, no caso dos negros, pretos, né? Os povos pretos, como eles gostam, referem, inclusive, a ser chamados, eles vieram para cá, né, numa migração forçada, e aí tiveram os nomes apagados, né, eles não podiam justamente usar os mesmos nomes, eles não podiam nem falar a própria língua, então buscar esse registro é uma conquista realmente, né, anticolonial, né, que aí tem um outro aporte, inclusive um outro ganho, uma outra importância, para a gente como um projeto decolonial, né? Mas eu acho que justamente não deveria haver uma ligação direta. Sério, o meu posicionamento com relação a esse tema, o mesmo que eu tenho com a questão da nacionalidade, né, pela artificialidade que eu tentei passar aqui na minha apresentação inicial, é que o fato de você ser efetivamente nacional de um lugar não deveria, e outro ser migrante, né, ou antigamente como era chamado, não tão antigamente, de estrangeiro, não deveria justamente estar diretamente ligado à fruição de direitos e garantias fundamentais, percebe? Porque isso acaba sendo um elemento determinante, né? De se valorizar mais, inclusive, essa questão da cidadania europeia ou não, do que a ancestralidade negra, né? Porque justamente o negro é um sub-humano, ninguém se interessa. Quanto mais você quiser você se afastar, inclusive, né, dessa origem, talvez seja melhor, inclusive pela lógica do colorismo no Brasil. A questão das cotas, eu acho que é super importante, não apenas para essa questão do ingresso na universidade, no mercado de trabalho, mas também, né, a questão socioeconômica e racial, porque traz de novo para o próprio indivíduo, né, negro, preto, a questão do valor da sua ancestralidade. Né? A cota não é só uma questão, né, que fere a meritocracia, e, enfim, mas é um componente fundamental anticolonial para a gente valorizar, principalmente frente ao, né, e conceder essa valorização, permitir essa valorização ao público da sua ancestralidade, né? Desse resgate, não é só uma questão de uma dívida,
né, que social que possamos ter, ou racial ou colonial, mas é justamente fazer com que seja novamente relevante, importante, valorizado ser negro, né? Ainda mais no Brasil, que nós temos a população majoritariamente negra, né? Isso é um fato importante a ser identificado aqui no Brasil, né? Então, eu sou, da mesma forma que nacional, por exemplo, na acepção do direito internacional, é muito criticado, né? Esse componente da nacionalidade vinculado à garantia maior de direitos, né? Isso é um movimento mais marcante no século XIX, muito associado ao fascismo e ao nazismo, né? Que gera relações de determinados purismos que, no fundo, né, não fariam muito sentido. Para o direito internacional, a condição humana é que seria o mais importante. Daí, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 traz lá no artigo 15 a questão de que a nacionalidade tem que ser um direito humano. Por quê? Já que o direito internacional não conseguiu enfrentar esse tipo de diferença, né, de fruição de direitos vinculada à nacionalidade que foi estabelecido no Estado Nacional de Direito, pelo menos colocar né, como direcionamento para o Estado que ele deva produzir legislações que facilitem a aquisição de nacionalidade, né, e que não mantenham aquele indivíduo na condição de migrante ou numa condição mais instável por muito tempo, até de apatria naquele território, né? O ideal seria que não houvesse essa distinção, né? Então, ao meu ver, a relação da genealogia e o direito seria o quê? Né? Não justamente estabelecer uma condicionante, né? Algo que você sendo mais próximo que seja o ideal, de um tipo ideal, né? Merecedor de direitos, né? Na busca dessa genealogia, que não estivesse diretamente ligada à formulação desse tipo ideal mais próximo ao nacional, em alguns estados, que seria merecedor de direitos. Mas sim a importância justamente de se valorizar a sua identidade, sua ancestralidade, suas heranças culturais, linguísticas, né? E que a gente, infelizmente, vive um regime, um sistema que acaba erroneamente vinculando isso à fruição de direitos. Sim, agora, o próprio conceito de Estado-nação é extremamente recente, né? Quando a gente fala de cidadania alemã e cidadania italiana, quando você vai buscar seu ancestral, seu antenato, ele não era italiano, de fato, né? Então, é muito engraçado, assim, o avô do meu companheiro, ele não é italiano, mas ele é italiano, ele é do reino da Itália. Então, é uma noção muito, de fato, colonial que nós temos. Agora, eu vou passar para o Tadoni, só queria registrar o seguinte, eu entendo, Manu, que a gente pode utilizar essa concepção da genealogia, esse resgate, por exemplo, com os indígenas, localizando eles no território, que é a discussão que está acontecendo agora, né, com relação ao recurso no STF, né, porque a Constituição de 88 não faz o menor sentido. Se a gente pega os registros de terras em Abricampo, a gente tem lá as comunidades indígenas que ali estavam. Então, eu posso discutir o direito de permanência e de retorno, não de permanência, de retorno do assentamento de terras naquela localidade por comunidades indígenas que foram retiradas dali. Não serão todos que terão esse registro, mas consta lá, em 1856, que lá tinha uma comunidade que foi registrada no registro de terras, entendeu? Então, a gente pode usar o direito também de forma decolonial para garantir hoje, né, a usufruição dos direitos que são negados, né? Citei o caso dos indígenas, mas também dos negros, das comunidades quilombolas, né? Sim. E eu acho que aí, sim, a questão das comunidades sefarditas também, o seu direito à ancestralidade reconhecido e incorporado, né, em outras possibilidades, nesses horizontes. Tadoni, você queria falar? Só uma observação rapidinha, assim, claro que realmente, no caso do Choclen, por exemplo, o que a gente comenta é justamente isso, né, que essa perspectiva, por exemplo, a alegação da bancada, especialmente ruralista, né, que é contrária ao reconhecimento e a favor dessa perspectiva do marco temporal, né, então eles vão poder pleitear a praia de Copacabana, se a gente começar a regredir. Não, ninguém tem a ver nenhum indígena louco ocupando a praia de Copacabana. Quer dizer, é uma forma de, né, é uma fé, né, da utilização desse raciocínio, inclusive porque não há, como eu falei, o reconhecimento da identidade, da perspectiva cultural. Eles estão ali, o Choclen, especialmente lá em Santa Catarina, porque ali há um cemitério indígena. Não é aleatória a ocupação específica que eles estão fazendo ali,
né? Naquele território específico hoje, o povo Xoclen, né? Porque ali tem uma série de ancestrais que foram enterrados. Eu já participei de debates entre o CIMI, né, e o governo brasileiro, um tempo atrás, até no Conselho de Direitos Humanos de Genebra, da ONU em Genebra, em que eles falaram assim, não, mas o Brasil foi o que mais demarcou terra, vocês não podem ficar reclamando do governo brasileiro. E aí uma representante do CIMI, uma indígena, falou assim, olha, mas a questão, eu não quero, você pode me dar o latifúndio que você quiser. Se não tiver nenhuma relação com a minha ancestralidade, eu não vou querer, muito obrigada. Eu não tenho essa ambição, essa relação com a terra capitalista, latifúndio que vocês têm. Né? E aí é né, digamos assim, claro, dá para entender, né, se a gente for pensar o que é o Instituto Pauais, né, qual é a visão que se tem aí realmente do reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais, quer dizer, uma má-fé, inclusive, na compreensão dessas relações que esses povos têm com o seu próprio território e a sua ancestralidade, né? Tem, inclusive, uma tese que se chama Fome de Farinha, sobre a colocação, né, de 5 povos indígenas ali em Alcântara, é da Federal, acho que do Maranhão, se não me engano. Eu recomendo a leitura. Fome de Farinha. Tadoni? Está desligado o seu microfone, Tadoni. Sobre essa participação, isso que a Manuela trouxe ao debate, eu coloquei no chat 2 livros, são em inglês, né? Que dialogam um pouco sobre essa questão da nacionalidade como uma commodity, né? Como uma questão que pode definir a questão do profissional, futuro, etc. Né? Então, uma fala sobre a loteria do direito da nacionalidade pelo nascimento, né? E como isso, a iniquidade, a desigualdade global gira um pouco em torno disso. E a outra fala, do ponto de vista mais prático, como uma nacionalidade hoje em dia pode ser justamente esse asset, né? essa capacidade da pessoa, como indivíduo, ter a nacionalidade ser um algo a mais, né? Que, na verdade, essa busca pela nacionalidade, seja italiana, seja portuguesa, outra nacionalidade, sobretudo europeia, quando nós falamos de brasileiros com ascendência europeia, gira muito em torno disso, queira ou não, pode haver elementos afetivos aqui e ali, mas ele é minoritário, né? Em grande parte, essa busca pela nacionalidade, ela não é afetiva, ela é prática, né? Ela é uma busca prática que se insere nessa ideia de que os direitos são relativos à sua nacionalidade, que é uma discussão amplíssima, né? Quando é que a humanidade vai superar esse tipo de conceito? Eu acredito que se nós voltarmos, talvez, nós não temos essa experiência, acho que em primeira pessoa, mas se nós voltarmos àquela experiência dos anos 60, 70, né? Um pouco como o John Lennon, né? Que não houvesse países, nacionalidades, etc., nós tínhamos talvez uma perspectiva do otimismo que nós estaríamos entrando talvez nesse momento temporal que a gente vive agora, que talvez nós tivéssemos superado um pouco isso, mas pelo contrário, né? Ou seja, e depois com a pandemia, como a questão da nacionalidade foi determinante para a questão da liberdade de movimento, sem esquecer, que talvez as pessoas não saibam, mas é um movimento muito presente no momento de estudantes brasileiros, né, acadêmicos normalmente, que tinham seus planos para fazer estudos na Alemanha e na Itália, especificamente nesses 2 países, pessoas de nacionalidade brasileira que não podem ir, né? Já foram aprovados nas universidades para cursar mestrado, ou às vezes graduação, doutorado, e não podem ir, porque simplesmente a sua entrada como cidadãos brasileiros está absolutamente negada. E hoje em dia, dos grandes países europeus, só sobrou a Itália e a Alemanha que proíbem os brasileiros de sequer poderem viajar para lá. Não há medida possível que possa ser feita, a não ser passar quarentenas que são caras em outros países e que significam outras situações problemáticas. Então, uma pessoa que tenha uma nacionalidade europeia ou eventualmente outra,
poderá gozar de um acesso que o brasileiro normal não tem, né? E, obviamente, que nesse campo nós temos muitas desigualdades, e até a própria genealogia, que é sempre vista um pouco, assim, digamos, na academia, a genealogia como um campo auxiliar da história é vista um pouquinho com uma certa, eu não sei a palavra que eu posso usar, mas ela é vista com uma certa desconfiança, né? Porque existe um ranço meio elitista na genealogia, né? Que ele é natural porque ele é ontológico, né? Ele é da própria formação da genealogia, no sentido de que as pessoas justamente mais desprovidas historicamente no Brasil, os grupos indígenas, né, os autóctones e os negros, né, que chegaram aqui escravizados, simplesmente não existem arquivos para ser feita a genealogia. A genealogia ela para, hoje em dia, nós, basicamente 100, 120 anos, 150, muito dificilmente se ultrapassa esse limite. Então, a genealogia, naturalmente, para quem tem ascendentes que são indígenas ou de negros que eram escravizados, ela não é possível, né? Ela não consegue caminhar. Então, naturalmente, existe esse lado que é um tanto, do ponto de vista da academia, algo que... Tanto é que nós vemos que no Brasil não existe, em nenhuma universidade brasileira, absolutamente nenhum curso legado à genealogia. A não ser que eu erre, não tem nem mesmo de extensão, não estou falando, não existe de extensão, não existe pós-graduação lato sensu, e muito menos em qualquer coisa realmente acadêmica, estrito sensu, não existe no Brasil. Acabou de ser criado o nosso. Ah, maravilha. Então agora, a genealogia é uma questão de elite, porque o bem simbólico, né, o capital cultural, ele só é conferido aí através de determinados tipos de valores que são passados formalmente e do entendimento de que a documentação, o acesso à documentação, os registros, eles são importantes para o exercício da cidadania, que inclusive, por exemplo, as comunidades italianas não tinham, né, e sofriam com isso também, os seus descendentes sofrem até hoje, então essa necessidade de manter esse acervo, atualizar esse acervo. Com relação aos escravos, o bom é que a gente tem os registros de escravos, né, Tadoni? Então, a gente consegue, através dos registros paroquiais e dos registros de escravos, as matrículas, acessar a construção dessas genealogias. Só que aí, de novo, esbarramos no capital cultural. É necessário estimular essas comunidades a fazer essa tarefa, porque na medida em que essas comunidades começam a socializar esse conhecimento e a divulgar essas informações, nós vamos ter tantas árvores genealógicas de negros e de indígenas quanto temos hoje de descendentes italianos, alemães. Mas né? o problema aí que eu vejo é que os registros, seja do que no passado se chamou de bugre, ou seja, do negro escravizado, ou até do negro alforriado, do negro livre, que eles não lhes era permitido ter sobrenome. Então, como é que se faz genealogia sem a pertença familiar? Então, você encontra os registros, às vezes, paroquiais, mas você encontra Sebastiana Preta casou com Manuel Preto, e acabou. Tem a origem, né, do Congo, de Moçambique, aí a gente vai identificando, né, pelos registros. E aí, tem uma questão interessante, porque os negros eram mais mapeados do que as mulheres. A condição das mulheres é muito pior, porque os negros, como eram tratados como semoventes, eles eram descritos fisicamente também. Então, tem vários elementos. O que a gente precisa investir nessa pesquisa, né? E a gente não investe, porque, como você mesmo disse, ela não tem essa utilidade, e as pessoas são movidas muito pela utilidade. Nossa, mas muitas coisas interessantes aí. Renise, tem uma resposta da Clara te aguardando. Ah, tá. Não, infelizmente, o Brasil é um país continental, né? É impossível qualquer pessoa que consiga se especializar em geologia do Brasil inteiro. Então, quando eu nem tentei, não me aventurei, porque a gente tem limites. Eu conheço mais Sul e Sudeste. Sul ainda estou aprendendo, né? Que o Sul se desenvolveu mesmo mais tardiamente. Então, muita gente foram dos Açores para lá. Estou já me aventurando para o Sul também, mas infelizmente. E os Furtado de Mendonça são muitos, todos da mesma origem lá no final, né?
mas a maioria dos furtados de Mendonça Nordeste são originários da Mira. E nem sempre a gente consegue fazer a conexão, depois que você passa dos 1.600, 1.500, você pode até ter relatos históricos, mas os documentos, mesmo primários, não tem. Agora, eu só queria falar uma coisa sobre a fala da Manuela e de todos, né? Nesse caminho da pesquisa genealógica, a gente aprende história, né? Ali, é como se materializasse a história, eu sinto assim. Então, os meus ancestrais, eles eram escravocratas, eles eram grandes fazendeiros, e isso mexeu com a minha percepção do que eu pensava deles desde que eu era criança. Eles eram heróis, né? E eu passei a perceber isso de outra maneira. E o que vocês falaram sobre a identidade dos negros e dos indígenas, né? A gente vê o registro lá de casamento, eles são propriedades. Fulano casou com a fulana, que era escrava do fulano. Então, ali você para, você não tem a memória deles, acabou. É como se eles não existissem antes ali. E são reflexões que eu fui fazendo e percebendo na prática o lado muito ruim da história do Brasil, né? Porque a gente sabe, eles são seres humanos. Eles sofriam, imagina a saudade que sentiam. Então, isso trouxe para mim uma grande reflexão, né? Fui descobrir, por exemplo, que a região de São João Nepomuceno havia indígenas muito mais próximo de hoje do que eu supunha. Porque a gente acha que eles ficaram lá nos 1.600, mas não, até 1.800 e pouco, e aí eu vejo na minha reflexão que eles não existem mais, estiveram lá até muito pouco tempo atrás. Então, são reflexões também que a genealogia contribui para o nosso próprio conhecimento. Muito, muito interessante. Sim, com certeza. E a gente tem feito esse resgate nos registros paroquiais que nós estamos transcrevendo, viu, Renise? Então, tentando fazer a genealogia a partir desses registros. Inclusive, convido vocês a visitarem o blog. Já temos publicações do livro de transcrito, né, e digitado, portanto, que facilita as buscas. De Abre Campo e de Leopoldina já tem 2. Então, já tem 3 e-books disponíveis para a comunidade leiga, acadêmica, fazerem pesquisas. Essa é uma contribuição importante do Origens e Horizontes, né? E estamos trabalhando em vários outros. E onde estão os originais desses livros? No Family Search. Existe uma questão que é qual arquivo nós usamos para transcrever. Nós não fazemos contrato de parceria para usar esses arquivos. Então, nós pegamos os que estão públicos. E aí nós temos o banco de dados enorme do Family Search, começamos por ele, porque lá já está digitalizado, né? E só muitas paroquiais por enquanto. Grande contribuição do Family Search, né? Sim, sim, ele digitaliza e transcreve alguns registros, e nós estamos, como a professora ontem, a professora da UFV citou, trabalhando também na transcrição para ampliar as possibilidades e a facilidade de busca, porque o registro, como você mesmo disse, a leitura é difícil, demanda tempo. Agora, se você faz uma pesquisa num arquivo que está digitado, é muito mais fácil, né, do que num que está digitalizado. Porque aí você vai dar Ctrl F, Ctrl L, né, e vai localizar com uma economia de esforço. Lembrando aqui que as pessoas que também têm um menor acesso a bens simbólicos e capital cultural, elas também têm menos tempo disponível, porque elas têm que trabalhar para sobreviver, né? E aí elas têm uma dificuldade muito grande de dispor esse tempo, que às vezes a gente tem, por mais que a gente faça um esforço enorme para fazer pesquisa genealógica, que demanda muito tempo e é muito prazeroso, é só nas férias, é no final de semana, como a Renise disse, né? Não é um trabalho que a gente faça para sobreviver dele, né? É aquele trabalho que você executa nas suas horas vagas, né? Até a questão da manutenção dos documentos, né? Quem não tem como uma casa adequada, como é que vai manter os documentos? Oi, Manu. Não, só até dar uma dica aqui também, que não sei se todos tiveram acesso, que é recente, estava buscando o nome, que eu até falei das pesquisas do professor Flávio Gomes, né, que fez essa genealogia com relação para encontrar até a família dele, negra, né, e ele foi até o Mosteiro de São Bento, ele conseguiu ver a relação com os monges beneditinos, inclusive em Campos de Goytacazes, porque existiam muitos negros que eram proprietários, né, dos monges da igreja, e no caso específico da família dele, de monges beneditinos. E aí ele fez, junto com a Lilia Schwartz, um dicionário que se chama Dicionário da Escravidão e Liberdade,
que foi publicado em 2018. E aí, justamente, que ele mostra a origem de diferentes figuras emblemáticas, né, negras, que foram importantes, inclusive, né, para a cultura, para a política, para a história do Brasil, e a sua genealogia. Então, eu acho inclusive, nesse dicionário, no início, mostra toda a metodologia de pesquisa que ele teve que ir, e foi muito engraçado, porque quando ele começou aleatoriamente essa pesquisa, eu lembro dele retratando, porque, na verdade, ele estava orientado ainda como estudante por uma professora, mulher, historiadora, e aí, só que para ingressar onde estavam os arquivos, tinha que ir no claustro, e os monges beneditinos, portanto, não admitiam que uma mulher ingressasse. Aí ela chamou ele, porque ele era estudante, homem, né, e podia ingressar no claustro. E aí, por sorte, ele teve acesso a um registro ali que parecia ser um registro que estabelecia o fio da meada com relação à família dele, né? E ele começou, então, a se envolver nessa questão genealógica, especialmente do povo negro escravizado na região ali do estado do Rio de Janeiro. Então, tem esse registro desse dicionário. Eu vou colocar aqui nos comentários. Coloque, por favor. Estou vendo aqui a Caliane fez uma manifestação sobre a questão da paternidade. Então, Caliane, os registros eram os registros ligados, né, ao casamento. A filiação no Brasil, até a década de 80, sempre esteve ligada ao casamento, né? É uma trágica história do nosso direito também. E a influência da igreja fortíssima nesse sentido, né? A gente tem também essa